Veja com o pastor Marcos Safety o tempo a qual estamos vivendo. Se liga aí. No livro Profetas e Reis, a página 117, nós lemos o seguinte: a história está se repetindo. O presente século é tão verdadeiramente um século de apostasia como aquele em que viveu Elias. Olhem só isso. Milhares estão seguindo os deuses deste mundo. Riqueza, fama e prazeres. Irmãos, a verdade é que uma idolatria feroz domina o planeta nos nossos dias. Hoje nós vivemos na era da idolatria religiosa, vivemos na era da idolatria do dinheiro, vivemos na era da idolatria do jogo, da idolatria do sexo, da idolatria da música, da idolatria das drogas, vivemos na era da idolatria da cultura, idolatria da raça, idolatria da bebida, idolatria do eu, que é a base de todas as idolatrias, numa palavra só: idolatria. Eu vou deixar o link da mensagem completa aqui na descrição para que você possa acompanhar a mensagem por completo. Que Deus te abençoe. O profeta Elias viveu num tempo em que a idolatria e a apostasia dominavam o panorama nacional. A advertência contida no segundo mandamento era muito importante, muito apropriada para aqueles dias, porque naqueles dias eles adoravam não apenas a Baal, mas adoravam a Moloque, adoravam a Tammuz, adoravam a Ishtar, adoravam a Dagon, adoravam a Astarote, e nós poderíamos seguir aqui com a lista. Nos dias de Paulo, quando ele chegou em Atenas, Paulo viu nos atenienses um povo tão idólatra. Em cada esquina por onde Paulo passava havia uma estátua a um deus. E Paulo chegou a encontrar até uma estátua que estava escrito ao Deus desconhecido. E nós conhecemos a história, irmãos. Agora a pergunta é: e o que dizer de hoje? Será que existe tanta idolatria hoje também como havia naqueles dias? O que é que os senhores me dizem? Eu não sei quanto a você, mas eu estou seguro de que nós estamos vivendo numa época que poderia ser considerada uma edição piorada ou revisada e piorada dos dias de Elias. No livro Profetas e Reis, a página 117, nós lemos o seguinte: a história está se repetindo. O presente século é tão verdadeiramente um século de apostasia como aquele em que viveu Elias. Olhem só isso. Milhares estão seguindo os deuses deste mundo. Riqueza, fama e prazeres. Irmãos, a verdade é que uma idolatria feroz domina o planeta nos nossos dias. Hoje nós vivemos na era da idolatria religiosa, vivemos na era da idolatria do dinheiro, vivemos na era da idolatria do jogo, da idolatria do sexo, da idolatria da música, da idolatria das drogas, vivemos na era da idolatria da cultura, idolatria da raça, idolatria da bebida, idolatria do eu, que é a base de todas as idolatrias, numa palavra só: idolatria. Por isso, o estudo desse segundo mandamento é tão importante para nós hoje, como foi ao longo da história para todos os povos que nos antecederam. Alguns desses deuses que nós mencionamos, irmãos, modernos, eles são mais sofisticados, são mais refinados e o são a tal ponto que nós nem chegamos a considerá-los deuses. Não conseguimos vê-los como uma ameaça à nossa relação com Deus, quando na verdade eles são. Deus elegeu Israel para ser uma nação santa. Por isso Deus deu-lhes uma lei para que pudesse guiá-los, para que vivendo em obediência a ela, eles se conservassem santos. Mas eles falharam, irmãos, lamentavelmente. Ao invés de prestar culto ao único Deus verdadeiro, cultuavam aos Baalins, a Astarote, cujas imagens podiam ser vistas em quase cada canto da nação israelita. O salmista nos mostra o grande perigo da idolatria no Salmo 115, versículo 8, porque ele diz: tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam.
A versão King James, inclusive, traduz esse salmo assim, ou traz esse salmo assim: aqueles que os fazem são semelhantes a eles, assim como os que neles confiam. O apóstolo São Paulo, irmãos, corroborando com esse pensamento, escreve em Romanos capítulo 1, e eu vou convidar você a ler comigo dos versos 21 ao 28. Leia comigo, por favor. Romanos capítulo 1, versículos 21 até o verso 28. Veja só o que diz o apóstolo São Paulo. Suas palavras aqui são as seguintes. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 21, ele diz: portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem, corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou à concupiscência do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é bendito e eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se infamaram e em sua sensualidade de uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Irmãos, não seria essa uma das razões de estarmos vivendo num mundo onde os valores morais, sociais, familiares, culturais e religiosos estejam tão corrompidos e tão deteriorados? Amados, um cientista social, ele descreveu o panorama religioso dos nossos dias nessas palavras. Ele disse: edificam-se igrejas, mas os homens não têm tempo de nelas ir adorar. E seguindo, ele disse: empregam-se conselheiros espirituais, mas recusam-se a ouvir-lhes os conselhos. E disse mais: compram-se Bíblias, mas ninguém as lê. Dizem crer em Deus, porém, sua presença não é notada em suas vidas. Irmãos, isso me traz à memória as palavras de Jesus em Mateus 24, versículos 37 e 38. Ele disse: porque assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Sim, amados, a primeira coisa que Elias fez para iniciar um reavivamento e uma reforma entre o povo de Deus foi reparar o altar do Senhor. Quantas vezes nós lemos a respeito, ouvimos falar sobre, e até testemunhamos, irmãos, de lares cristãos sendo desfeitos por esse monstro chamado divórcio. Ó, amados, vidas têm sido dilaceradas, corações despedaçados, tudo porque nós temos erigido nichos dentro de nossas casas aos deuses deste mundo, ao passo que o altar do Senhor continua sempre apagado, em ruínas, destruído. Amados, sempre que o altar do Senhor está em ruínas, sempre que o altar do Senhor está apagado, um negro manto de luto se abate sobre um povo, sobre uma nação, sobre uma família, sobre uma igreja, sobre um indivíduo. E quando isso acontece, irmãos, pecado e confusão passam a reinar absolutos na teoria e na prática. Naquele contexto em que Elias se encontrava, parecia não haver ninguém que ousasse a se expor, colocando-se abertamente em oposição àquela predominante apostasia e blasfêmia institucionalizadas. Sim, meus amados, no livro Profetas e Reis, a página 122, nós lemos:
com o perigo da própria vida, Elias cumpriu destemidamente sua missão. Ó, irmãos queridos, quanto mais, assim, naqueles dias, homens como Elias eram necessários, quanto mais hoje, imaginem. E voltando à leitura de 1 Reis 18, 21, nós lemos, então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois senhores? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. Irmãos, é-nos possível imaginar aquela cena. Elias confrontando aquele povo, olhando para eles, olhando para aqueles profetas de Baal, e em seguida ele olha para o altar do Senhor que está derribado, que está totalmente quebrado, e quem sabe balançando a cabeça, Elias se volta para o povo e diz, seguramente com os olhos cheios de lágrimas, ele profere essas palavras: até quando vocês vão ficar na dúvida entre dois senhores, entre dois pensamentos? Por favor, se o Senhor é Deus, sigam a Deus. Mas se Baal é, então sigam a Baal, mas definam-se, decidam-se. Vejam a triste nota que encerra o verso. O verso encerra dizendo: o povo nada lhe respondeu. Sabem por que o povo não respondeu nada, irmãos? Porque aquele povo estava em cima do muro. Aquele povo não tinha coragem de se decidir. Quem sabe esperando para ver a decisão da maioria. Irmão, Josué fez um apelo semelhante e concluiu com essas monumentais palavras lá em Josué 24:15. Nós bem conhecemos. Josué disse: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, fiquem sabendo de uma coisa: eu e a minha casa faremos o quê? Serviremos ao Senhor. Irmão, Jesus deixou muito claro que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou, claro, há de chegar-se a um e desprezar o outro. Vejam o que nós encontramos no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, a página 152, ali diz assim: neste século, falando do século que nós estamos vivendo, neste século, justamente antes da segunda vinda de Cristo nas nuvens dos céus, o Senhor chama homens que sejam fervorosos e preparem um povo que subsista no dia do Senhor, homens de decidida fidelidade, homens que ponham a mão numa ação errada e digam: isso não está segundo a vontade de Deus. Diante daquela multidão estupefata, irmãos, Elias começa agora a reconstruir o altar do Senhor. Eu acho interessante que só depois de Elias ter restaurado o altar do Senhor, foi que ele colocou uma oferta sobre ele, foi que ele ofereceu o sacrifício. Só depois de colocar a oferta sobre o altar, foi que Elias orou. Irmãos, por que só depois? Por que não antes? Eu digo aos senhores, porque o Senhor não aceitaria e continua não aceitando uma oferta ou orações sobre um altar quebrado. Não adianta você ficar orando quando você está com o altar quebrado na sua casa, na sua vida. De que nos adianta orar quando nós estamos vivendo no pecado? Jesus deixou bem claro que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém faz a sua vontade e é temente a Ele, a estes Ele ouve. Sabem, às vezes as pessoas estão brincando com Deus, estão no pecado, e porque não desce um raio do céu e fulmina na hora, eles acham que Deus não está muito preocupado, Deus não tem nada contra. Afinal, veja, está tudo bem entre nós. Irmãos, Salmo 66, versículo 18 nos lembra
se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Através do profeta Malaquias, Deus nos convida a voltarmos para Ele. Eu tenho falado muito sobre isso aqui no capítulo 3, verso 7 de Malaquias, para só depois, no verso 10, Deus dizer: agora traga as suas ofertas. E aí Ele promete que vai abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos. Irmãos, o que é que está acontecendo conosco hoje? Porque nós oramos e parece que nada muda. Por que, irmãos, nós vamos à igreja, oferecemos a Deus um culto e parece ter sido tudo em vão? O Senhor não responde, irmãos, quando nós oramos sobre um altar quebrado, quando oramos sobre um altar dividido. A gente pode até cobri-lo com flores, ou como fez Caim, cobri-lo com frutas das mais belas, cobri-lo com lágrimas e até com sangue, como fizeram aqueles profetas de Baal, aqueles sacerdotes de Baal ali, mas Deus não responderá. Podemos até cobrir o altar com dízimos e ofertas, irmãos, ouro e prata, e o Senhor continuará surdo ao nosso clamor. Poderemos cobrir o altar com lindas canções, melodias sublimes, com as vozes as mais entoadas, instrumentos os mais afinados, e ainda assim Deus não ouvirá. Irmãos, quando nós experimentarmos o verdadeiro reavivamento e a reforma que Deus quer ver em nossas vidas, quando nós decidirmos viver como Ele quer que nós vivamos, quando nós decidirmos ser radicalmente fiéis a Ele, irmãos, esperem ver milagres, porque esses milagres acontecerão. Nós iremos orar e ver fogo descer dos céus, consumir o altar, consumir a lenha, a oferta, as pedras e lamber a água à volta. O impossível vai acontecer. Mas primeiro, irmãos, nós temos que preencher as pré-condições. Por que você não decide consagrar sua vida a Deus hoje? Só lembrando que o link da mensagem completa está aqui na descrição para que você possa acompanhar a mensagem por completo. Se inscreve aí no canal, deixa o teu like, o teu comentário e compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a esta mensagem. Que Deus te abençoe.